Walter? Então, irmãos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Como vocês sabem, estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Gálatas. Estamos no capítulo 1 e vamos fazer a leitura do verso 6 até o 9. Gálatas, capítulo de número 1. Versos 6 a 9. Eu vou ler. Admira-me que estais passando tão depressa, leia e entenda, mente bem livre, hein? Admira-me que estais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo, olha lá, para outro evangelho, o qual não é outro. Agora presta atenção. Senão há alguns que fazem o quê? Que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Vou ler o 7 de novo. O qual não é outro, mas senão que há alguns que vos perturbam. E qual a finalidade deles? E querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho, que vá além do que temos pregado, seja anátema, amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebesse, seja anátema. Então vamos à pergunta que temos feito sempre. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Sempre quando eu vou ler uma carta de Paulo, eu tenho que ter isso em mente. O que estava acontecendo com a igreja que levou Paulo, mesmo estando longe, a escrever esta carta para a igreja? Então, o que estava acontecendo com a igreja dos Gálatas que Paulo escreveu esta carta a eles? Paulo foi para a região da Galácia, você vai decorar isso de tanto eu falar. Fundou igrejas e que Paulo ensinou lá? Paulo ensinou o evangelho da graça de Deus. Paulo ensinou Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo ensinou Romanos 8:31, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará gratuitamente com o Filho todas as coisas? Paulo ensinou Romanos 10:4, porque o fim da lei, o fim da velha aliança é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Paulo deixou claramente para os Gálatas que todo o sistema da velha aliança acabou na cruz. Quando Paulo fala que o fim da lei é Cristo, toda aquela religiosidade judaica, a religião judaica, que é o Velho Testamento, sacrifícios de animais, templos, sacerdotes, festas judaicas, todos aqueles rituais acabaram-se na cruz, aquilo acabou. Quando Cristo morre, derrama o sangue dele, ele institui, este sangue é o Novo Testamento, é a nova aliança no meu sangue. Paulo ensinou tudo isso para os Gálatas. Você entende isso? Vamos recapitular então, pastor, o senhor quer dizer o quê? Você não precisa ouvir isso, mas aqueles que estão lá na internet precisam. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu não entender que a velha aliança acabou na cruz, que a lei acabou na cruz, que o judaísmo acabou na cruz, e da cruz para frente começa a nova aliança, começa o verdadeiro evangelho. Se eu não entender que a própria lei dada por Deus e todo aquele sistema de judaísmo religioso, o próprio Deus que deu, acabou com isso na cruz. E no sangue de Jesus ele estabelece o Novo Testamento. Então o que vai acontecer comigo? Eu vou ser uma pessoa voltada para o Velho Testamento. Eu vou viver com aquela cabeça de judeu. E não entendo que tudo aquilo acabou. Então eu vou ficar fazendo voto, sacrifício. O dízimo vai ser uma lástima na minha cabeça, porque eu vou ser obrigado a dar dízimo. Se não der, vão me falar que eu sou ladrão e vou para o inferno. Eu vou praticar as festas judaicas.
Eu vou viver naquelas guerras do Velho Testamento, porque o tempo todo lá o pessoal vivia em guerra, e eu não vejo que na Nova Aliança acabou a guerra. Não tem mais guerra. Se eu não entender claramente isso, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser uma pessoa que crê em Cristo, mas eu vivo debaixo do jugo da lei do judaísmo. Você pode ver que a maior parte das pregações das igrejas hoje, elas estão no Velho Testamento. O máximo que eles chegam é Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus curou, ele expulsou o demônio, né? E volta para a velha aliança. Eles não passam, não entram para as cartas de Paulo, explicar o que é o evangelho realmente. Se eu não tiver essa divisão dentro de mim, eu vou ter muita dificuldade de entender o evangelho. Então Paulo foi para a região da Galácia e falou tudo sobre a graça de Deus. Ensinou os feitos da cruz, a graça que veio da cruz. E depois Paulo se ausentou. O que aconteceu com a igreja? Se infiltraram lá os judaizantes. Quem são os judaizantes? Aquelas pessoas, olha, acreditou em Jesus Cristo, mas eles estão agarrados no Velho Testamento, agarrados nas obras da lei. Quem são os judaizantes hoje para nós no meio evangélico? Eles constroem o templo de Salomão, se vestem como sacerdote, põem quepara, aquelas roupas judaicas, fazem réplica de Arca da Aliança, trazem para dentro da igreja, fazem as festas judaicas, né? Então, eles falam que creem em Jesus, mas estão na prática de tudo aquilo que acabou na cruz, que é a velha aliança. Eles não entendem isso. Então esse povo, esses judeus, essa gente que creu em Jesus e não se desvinculou da lei, não entendeu que aquilo acabou na cruz, eles entraram na igreja dos Gálatas. E o que eles fizeram? Paulo fala um outro evangelho e perverteram o evangelho de Cristo. Eles chegaram para os Gálatas e disseram assim, não, essa graça que Paulo está pregando, tudo foi feito na cruz, tudo é de graça. Não é bem assim, você tem que se voltar para a lei, se circuncidar, guardar sábado. Não tem igreja que guarda sábado até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Você tem que voltar-se para a lei, guardar sábado, fazer isso. Mas o que Cristo fez na cruz, a soma dos dois vai redundar em salvação. E os Gálatas, ao invés de ficar firmes no evangelho que Paulo ensinou, eles voltaram as costas para o evangelho e começaram a tentar alcançar o que Deus deu gratuitamente na obra da cruz, por obras da lei. Vocês estão entendendo isso? Então, nunca esqueça, olha, porque pela graça nós somos salvos. Alguém poderia dizer, então eu que criei. Foi a minha fé, né? Não. Essa salvação, essa graça, essa salvação que é um dom de Deus, isso não vem de vocês. Vocês não produzem isso. A religiosidade não produz esta fé salvadora. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Deus que pôs isso dentro de você. E aí ele liquida com as obras, não de obras para que ninguém se glorie. O que é se gloriar? Deus, eu estou aqui porque eu jejuei muito. Eu paguei o preço. Eu frequentei a igreja de segunda a segunda. Eu fui dizimista fiel. Eu mereço estar aqui. Não de obras. O homem não consegue produzir salvação. Entenda. Não existe uma obra que você possa fazer. Não existe um esforço. É impossível. Você quer ver uma coisa que está na Bíblia que é impossível para o homem? É salvar-se a si mesmo por obras. Então não existe nada que o homem possa fazer que lhe dê condições de ser salvo. Ele é salvo pela graça mediante a fé, um dom de Deus, e não é de obras para que ninguém se glorie. Assunto encerrado. Agora, os Gálatas deixaram isso de lado e se voltaram para o judaísmo. Então, Paulo fala, estou admirado, estou admirado, estarrecido com vocês, né? Vocês estão passando tão depressa naquele que vos chamou da graça. A pregação passada eu expliquei o que é ser chamado na graça. Aquele que vos chamou na graça é para outro evangelho, qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê com o evangelho? E querem perverter o evangelho de Cristo. Então já falamos sobre o evangelho pervertido. Agora nós queremos falar, quem são esses que perturbam? Quem são os perturbadores que Paulo se refere, né? Mas vamos pensar sobre essa palavra perturbação. Olha o que é, olhe para mim agora, não olhe mais para a sua Bíblia, olhe para mim. O que significa a palavra perturbado ou perturbação? Fui lá no Aurélio,
para entender com clareza o que Paulo estava dizendo. Perturbado é uma pessoa que é causar ou sofrer agitação na vida da pessoa. É um desequilíbrio, é uma desordem, alterar-se, desarranjar. Então, presta atenção. Quem está debaixo da lei, esse é o quadro. É uma pessoa, já viu o crente perturbado? Ele tem medo disso, medo daquilo, medo do diabo, medo de perder a salvação. Se ele faltou numa vigília, ele se sente com medo. Se ele não fez tudo que a igreja escraviza e pede para ele, ele está debaixo de condenação, ele não tem certeza de salvação. Uma hora Deus liberta ele do demônio, outra hora ele está cheio de demônio. Encontra um crente de uma igreja que está debaixo da lei, que só fala do diabo. Conversa com ele. Ele está em guerra. Ele não tem paz. Se é a esposa que está numa igreja assim, o marido não é crente, o pastor já disse para a esposa que o marido é endemoniado. Então ela vai chegar lá, está amarrado para o marido. Ela não vai entender que o marido não conhece nada da Bíblia, que o marido reclama que ela fica de segunda a segunda enfiada dentro de uma igreja, porque ela é obreira, nem crente o marido é, ela nem podia ser obreira porque o marido não é crente. E a igreja roubou ela da família. Ela não vai entender quando ela chega em casa, tem louça lá, que ela não lavou porque teve que ir para a igreja, e o marido não entende nada disso. Ela chega para o pastor e fala assim: pastor, meu marido está brabo que eu sou obreiro e venho muito na igreja. O que o pastor da lei vai falar? É o demônio, é o diabo, tem um diabo. Leva esse salzinho grosso aqui, joga na comida dele escondido, aí vem a macumbinha evangélica, né? Para ele se libertar, porque olha, teu marido não tem nenhum entendimento. Como vive uma igreja, uma pessoa que está debaixo de igreja de lei, cheio de proibição, que controla a vida deles, que um profeta manda na vida deles, desajustado, gente perturbada, não tem paz, desassossegada, não descansa. Alguns aqui viveram isso, é verdade ou não é? Você está em conflito o tempo todo, eles não acreditam em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Eles são perturbados, eles não acreditam que Cristo já os libertou do império das trevas, que o verdadeiro crente é um liberto do império das trevas. Ele não tem demônio, o demônio não tem poder sobre ele, não tem macumba, olho gordo, mandinga, essas parafernálias que a falsa igreja introduziu no meio da igreja, que é mais macumba do que evangelho. Quem está debaixo de igreja de lei, diabo, demônio, o tempo todo, é supersticioso. Eu vou contar aqui uma ilustração que eu vivi, já falei isso 1000 vezes, vamos falar 1001. Fui visitar um casal, vamos tomar um cafezinho, ele tinha uma cozinha grande, sentamos lá na mesa, né? Estamos tomando um cafezinho, a esposa estava com a cabeça assim, eu estava tentando mostrar para ela que não é isso o evangelho. Ela estava numa igreja, é o seguinte: demônio, macumba e inveja, demônio, nada do que Cristo fez na cruz, é só diabo e luta e guerra, atrapalhando a vida do casal. Estamos tomando café, geralmente a dona de casa tem lá um cabidinho e tem lá um paninho de prato pendurado ali perto da pia. Sim ou não, irmãs? Não é? Até eu que sei disso, que vivo lavando o louço o tempo todo. Aí, no pano de prato tinha uma gravura, um desenho, não sei do que. Mas como ele estava assim pendurado e dava uma dobradinha no desenho, ela olhou para aquilo e viu aquela imagenzinha meia torta. O demônio no pano de prato. Olha a cabeça dessa mulher. Por quê? Porque estava numa igreja que só fala de diabo, que invoca diabo. Você viu alguma vez aqui Paulo invocar? Manifesta demônio disso, manifesta demônio daquilo. E os nomes do demônio são tudo nomes de demônio da macumba. Nem na Bíblia estão escritos. Você já viu isso? Nunca, não está no Evangelho. Vai numa igreja que fica invocando o demônio, entrevistando o diabo no microfone. O diabo é o pai da mentira. A pessoa acredita naquilo que está falando no microfone. Aí o pastor, não pegaram muitos envelopes, né? Aí pega o demônio e vai entrevistar. O que você vai fazer na vida de quem não pegou envelope? Vou acabar com a vida deles. Todo mundo vem pegar o envelope. O demônio trabalha para o pastor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo? Vocês já viram isso? É isso que está aí. Olha para essas igrejas da televisão. Eles não mostram na televisão, mas vai lá no culto deles.
Então, o que é? Essas pessoas são perturbadoras, são os que perturbam. Em quem está a igreja de debaixo de lei é um perturbado, ele não tem paz. A mulher não tem paz com o marido não tem paz com a mulher, eles vivem em conflito. É uma bronca em cima dos filhos, os filhos nem crentes são. Então proíbe o filho disso, proíbe o filho daquilo, acaba com a vida deles, porque é o demônio, porque é o diabo. Coitado das crianças que tem uma mãe que o tempo todo sai demônio dos filhos, o tempo todo, vai deixar eles tudo atrapalhado. Eles nunca vão querer ir na igreja, porque atormenta a vida deles. Então o que é perturbado? Pessoa agitada, desequilibrada, né? Você encontra um monte de crente desequilibrado. Aí você vai ver, é sui o dia inteiro. Tudo é demônio. A casa dele está cheia de diabo. É desordem, está em desordem. Pessoa alterada, né? Pessoa cheia de desarranjo na vida dele. Você pode ver, meus irmãos, não leve a mal que eu falo assim. Todos esses estão debaixo de igreja de lei, que a maior parte das campanhas, tudo é Velho Testamento, só põe medo e só fala em guerra. Eles vivem assim. Então esses que causam isso nas pessoas é que são os perturbadores. Você da internet está em lugar que só fala isso, então você está num lugar de perturbação. Não vai ter paz, não vai ter alegria, vai viver em conflito, marido e mulher, conflito pais e filhos, vai viver bitolado com uma mentalidade presa na velha aliança e não consegue nunca enxergar o evangelho da graça de Deus. Não consegue enxergar. Essas coisas se tornam um véu que escraviza a mente das pessoas e eles se tornam fáceis de ser manipulados dentro da igreja, jogado para cá, jogado para lá, jogado para cá. Eles não pensam mais. O líder é que pensa por eles. Entende o que eu estou dizendo ou não? Então vamos lá. O qual não é outro, verso 7. Senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Perverter o quê? Esses ensinos que eles trazem, traz perversão para o evangelho de Cristo. Então vamos trabalhar um pouquinho na palavra. Vamos lá, Atos, vamos encontrar um quadro desse que nós estamos falando aqui. Atos capítulo de número 21. Atos 21. Nós vamos ler a partir do verso 17. Atos 21, 17. No Atos 20, Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, ele vai sentido a Jerusalém, ele sabe que vai correr muito risco lá, mas ele vai para lá, o Espírito de Deus orientou para que ele fosse para lá. Agora no verso 17 do capítulo 21, ele chega lá. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Presta atenção, parece que ele chega lá num ambiente tudo favorável, tudo cheio de alegria, mas não era isso. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com quem? Com Tiago. Quem é esse Tiago? Que escreveu a carta ao Tiago que diz, contra o que Paulo ensinou, a fé sem obras é morta. Para ele, se não tiver obras, a fé não ia servir para nada. Então lá, encontrou com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Então toda a igreja de Jerusalém, que é uma igreja composta de judeus, Tiago é um dos líderes principais, se reuniu em volta de Paulo para ouvir Paulo. Eles não estavam muito contentes com Paulo, você vai ver daqui a pouco aqui. E tendo saudados, Paulo saudou todo mundo, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Paulo chegou lá e contou tudo. O que era o evangelho da graça, o que Deus tinha feito pelo ministério dele. Qual foi a reação deles? Olha lá. Ouvindo, deram eles glória a Deus, né? Olha, até parece. E lhes disseram, bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são o que? Olha lá, zelosos da lei. Olha lá, eles creram em Jesus Cristo.
Mas todos eles estavam arraigados no Velho Testamento. Era um monte de judeu que não tinha entendido a graça de Deus, que não tinha entendido o evangelho da graça de Deus, e ainda eram zelosos da lei. Então não tem como eu crer em Cristo, presta atenção, e me entregar o evangelho da graça de Deus e ser zeloso da lei, porque o fim da lei é Cristo. Não dá para mim crer em Cristo e seguir Cristo como tem que ser no evangelho da graça de Deus, que está nas cartas de Paulo, e ao mesmo tempo ser zeloso de lei, porque o próprio Deus na cruz de Cristo, ele pôs um fim na velha aliança. Nós não vivemos mais debaixo da velha aliança. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eles todos tinham crido em Cristo, mas o conflito já estava começando. Olha, Paulo chegou lá, saudou todo mundo, parece que havia grande alegria, mas tinha um monte de judeu ali, havia crido em Cristo, mas tinha raiva de Paulo. Por quê? Porque Paulo disse assim: acabou a lei, a salvação é pela graça, a velha aliança acabou na cruz. Olha o verso seguinte, você vai entender isso. Olha aqui, vou ler de novo aqui o verso 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus, e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. Agora olha aqui, todos são zelosos da lei, guardam lei. Olha lá vem a bronca. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a se apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem se circuncidar seus filhos e nem andar segundo os costumes da lei. Na hora já pegaram o Paulo de jeito. Receberam Paulo com alegria, Paulo testemunhou, mas tinha um monte de gente que são os perturbadores, zelosos da lei. E o que eles falaram para Paulo? Olha, Paulo, foram informados a teu respeito que ensina a todos os judeus entre os gentios a se apostatarem de Moisés. O que é se apostatar de Moisés? Deixar Moisés de lado, deixar a lei de lado, dizendo-lhes que não deve circuncidar. Acabou a circuncisão e nem andar segundo os costumes da lei. Por que, Paulo? Por que eles falaram isso para o apóstolo Paulo? Porque Paulo estava pregando o evangelho da graça de Deus, já tinha dito que a lei havia acabado na cruz, circuncisão não tinha mais necessidade, a lei foi abolida na cruz, Cristo foi o último sacrifício da lei. Porém, eles não tinham entendido, eles estavam ali para pegar Paulo de jeito. Quando eles recebem Paulo, parece que está tudo bem, cheio de alegria, ouve lá o testemunho de Paulo. Porém, dentro deles o véu ainda estava posto. Eles queriam pegar Paulo de algum jeito, né? E se você for lendo, né, alguns falam assim: ó, disfarça aí, Paulo, faz um voto aí que os judeus fazem, para eles verem que você está fazendo o voto e tentar te aceitar melhor. Mas se você for ler esse capítulo aqui, o que vai acontecer? Eu não vou ler porque é muita coisa. Pegaram Paulo, bateram em Paulo, deram uma surra em Paulo, prenderam Paulo e mandaram Paulo para a cadeia. Queriam matar Paulo. E na sequência do capítulo, alguns judeus começaram a fazer jejum. Olha, nós não vamos comer enquanto não matarmos Paulo. Prenderam ele, bateram nele, queriam tirar a vida dele. Por quê? Porque eles não entendiam, eles criam em Jesus Cristo. Eles criam. Mas eles estavam presos na lei, com a mentalidade da lei, não tinham entendido que tudo aquilo havia acabado na cruz. E quando Paulo começou a pregar isso fora de Jerusalém, fundar igrejas e ensinar isso, eles souberam, eles ficaram irados com Paulo. E pegaram Paulo lá, bateram, judiaram de Paulo, e Paulo foi parar na prisão. Quem são os perturbadores que perturbam? São esses, eles creem em Jesus Cristo. Mas eles ainda não foram libertos no entendimento. É os pregadores do Velho Testamento o tempo todo. Os construtores de templo de Salomão, gente que se veste como sumo sacerdote, que se veste como judeu. Agora tem um monte de judeu na internet que os falsos messias, não, o nome de Jesus não é Jesus, é Yeshua HaMashiach, sabe? E querem anular totalmente aquilo que é evangelho da graça de Deus, né? Muitos nem crê no Senhor Jesus Cristo. Então, nem ouve essas coisas, não deixa a tua mente ser contaminada por essa mentalidade que ainda não entendeu que a velha aliança acabou na cruz. Então, quem são os perturbadores? Paulo foi preso, apanhou, foi lançado na cadeia. Os perturbadores são esses, que
que tem o princípio da lei na cabeça deles. Eles são igrejas, são apóstolos, pastores, profetas, reveladores. E na igreja deles, eles encurralam o povo debaixo da velha aliança o tempo todo. De onde vêm os sacrifícios? Os sacrifícios acabaram na cruz. Não existe sacrifício na nova aliança. O único sacrifício que nos é pedido na nova aliança é levar o nosso corpo com essa natureza caída que quer fazer tudo errado. Se eu me entregar para a minha carne, eu vou fazer tudo errado. É levar o nosso corpo a um sacrifício vivo, ou seja, eu vou servir a Deus e vou levando à morte o que o meu corpo quer fazer diariamente. É um sacrifício vivo. Fora isso, não existe sacrifício na nova aliança. Mas de onde vem essa mentalidade de sacrifício, dar dinheiro, eu tenho que dar o meu melhor, né? Por que o sacrifício hoje tudo é dar todo o meu dinheiro na igreja? Isso aí é uma malandragem, uma técnica para tomar dinheiro das pessoas. De onde vem o voto? Nas cartas de Paulo, alguma vez ele orientou a igreja a fazer voto. O que é o voto? É uma barganha. Deus, eu vou te dar um dinheiro e o Senhor é obrigado a me abençoar. Quem diz que Deus se move por dinheiro? Voto é coisa do Velho Testamento. Jacó fez voto, Ana fez voto. Voto é mentalidade da velha aliança. Na nova aliança não tem voto, não existe isso, gente. Mas a mentalidade de quem está na lei tem que fazer voto, tem que fazer sacrifício. Como é que essa liderança da televisão toma o dinheiro de todo mundo? Com as histórias do Velho Testamento, a história de José, não é? A história de Abraão, não é? Não é verdade? A história do segundo boi. Quem não ouviu a história do segundo boi? O dízimo é o primeiro boi, o segundo é uma oferta do tamanho do dízimo. De onde vêm os perturbadores? São esses que ficam presos no Velho Testamento e querem introduzir o judaísmo no Evangelho, que não tem nada a ver. Foram esses que entraram na igreja dos Gálatas. Então, digo de novo para você da internet, está num lugar assim? Olha como você está perturbado, inquieto, inseguro, preocupado com um monte de coisa. Se um domingo não for na igreja, vai se sentir que perdeu a salvação para sempre, porque falhou um domingo. Está condenado na sua própria mente. Então, quem são os perturbadores? Eles receberam Paulo com alegria, mas no terceiro versículo depois, olha, nós estamos ouvindo, e depois prenderam e bateram em Paulo. Então, não eram os irmãos verdadeiros. Está claro isso na tua mente? Então, eu vou repetir isso, eu preciso repetir. Toda a igreja que as pregações e ensinos é judaísmo, Velho Testamento, atormenta a vida das pessoas, põe as pessoas debaixo de jugo, levam as pessoas a uma batalha espiritual na imaginação delas. O diabo é maior e mais poderoso que Deus o tempo todo, entende? Elas estão cheias de fardos, de votos, de jugo, de peso que tem que fazer o tempo todo. Coitado dos obreiros desses lugares, são escravizados, tem que estar na igreja de noite, noite e dia. Posso falar essas coisas? Aí quebrou a porta da igreja. Olha, o obreiro deu dízimo o mês inteirinho, deu oferta, quebrou a porta da igreja. O pastor falou, vamos fazer uma vaquinha entre os obreiros para consertar a porta da igreja. Fazer vaquinha? E o dízimo que entrou o mês todo, e a oferta que entrou o mês todo, não tem dinheiro para consertar a porta da igreja. Para onde foi o dinheiro? Sumiu. Além de ser um obreiro escravizado, ele tem que de ter dado dízimo, oferta, ele vai ter que fazer vaquinha do bolso dele para consertar a porta, porque tudo que ele deu para a igreja sumiu, gente. Para onde foi? Vocês estão entendendo? Está meio agressivo isso? Não estou citando o nome de ninguém. Não é assim? Não é assim? Fez a cantina lá, é cantina, coitada da irmã, vai ter que pagar para fazer os bolinhos, salgadinhos, vender na igreja. Se o filho dela quiser comer, ela vai ter que comprar e pagar com o dinheiro dela, porque o dinheiro todo, vocês estão entendendo? E assim você vê uma escravidão dentro da igreja, um jugo, um peso, uma exploração, um monte de gente que fala que crê em Jesus, estão debaixo de lei, tristes, angustiados, inseguros, não tem certeza de salvação. Porque essa mentalidade judaica que invadiu o evangelho faz isso com a cabeça das pessoas. E os perturbadores são esses, que não entram, não passam pela cruz. Eles estão antes da cruz, eles não passam pela cruz.
Não tem jeito, eles não passam pela cruz. Vamos um pouquinho mais para frente. E falei muitas coisas hoje aqui, hein, meus irmãos. Vamos em frente. Filipenses, capítulo de número 3, vamos lá. Atos, vai um pouquinho lá para frente. Filipenses. Efésios, Filipenses, capítulo 3. Presta muita atenção. Então vamos ler aqui. Como Paulo os chama. Vamos ler o verso 1 também, porque Paulo também repetia as mesmas coisas. Ele escrevia as mesmas coisas. Então, Filipenses, capítulo 3, verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta. E é segurança para vós outros que eu escreva o quê? As mesmas coisas. Então Paulo repetia as mesmas coisas para ficar bem marcado na mente dos irmãos e no coração. Sim, Paulo também repetia as mesmas coisas. A repetição é uma bênção. Quanto mais você ouve sobre um assunto e abre o coração, mais aquilo vai ficar impressionado, cravado, impresso no teu espírito e você nunca vai esquecer. E agora ele vem falar dos cães. Olha lá. Acautelai-vos dos cães. Quem são esses cães que Paulo está dizendo? Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão? Os guardadores da lei que se circuncidavam. Então Paulo está dizendo que essa gente que está debaixo de lei é a falsa circuncisão. E eles são os cães, os maus obreiros, obreiros maus, que escravizam as pessoas. Por quê? Porque eles estão debaixo da velha aliança e trazem escravidão. Você que veio de uma igreja pentecostal do rabalá para cá e para lá, você sabe que eu estou dizendo a escravidão quando tem um líder que explora as pessoas, engana, domina todo mundo baseado nas suas revelações, põe as pessoas debaixo de jugo, traz dano para o casal, para a vida financeira, para todo mundo que está ali na igreja. Você sabe o que eu estou dizendo. Então ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Depois ele mostra, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus aonde? No Espírito. E nos gloriamos em Cristo lá, e não confiamos na carne. Agora Paulo vai mostrar que ele foi um judeu, esteve debaixo de tudo isso, mas teve que abandonar todas essas coisas por causa do conhecimento de Jesus Cristo. Olha o que ele diz, verso 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha lá, olha o judeuzão aqui, ó, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Entendeu o evangelho da graça de Deus. E viu que não dava para continuar sendo judeu debaixo da velha aliança e ao mesmo tempo viver debaixo da nova aliança. Eram coisas opostas, distintas. Uma acabou e outra começou. Então não dá para mim ser um crente verdadeiro debaixo do domínio da velha aliança, escravizado pelas práticas judaicas da velha aliança. Não tem como viver ali e querer viver debaixo da graça de Deus. Aí Paulo fala, quanto ao zelo, versículo 6, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, olha, a religião de Paulo para ele era lucro, dava lucro, tudo era lucro. Ser circuncidado, ser hebreu de hebreus, ser fariseu, ele era perseguidor da igreja, ele era irrepreensível quanto à guarda da lei. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Que conclusão Paulo chegou? Que para viver o evangelho da graça de Deus, para ter Cristo centralizado na sua vida, receber os benefícios da cruz, ele tinha que perder toda aquela religiosidade, ele tinha que limpar a mente dele do judaísmo, tinha que abrir mão de tudo aquilo para viver para Cristo, inteiramente voltado para o evangelho da graça de Deus, porque os dois não combinam. Ele começa dizendo,
sim, deveras, verso 8. Considero tudo como perda. Ele teve que perder tudo. Você entende? Olha, a pessoa estava lá na igreja de lei, fazendo voto, campanha, trízimo, tudo aquilo lá. Aí um dia ela começa a entender o evangelho da graça de Deus. Dá um conflito dentro dela, porque ela começa a entender e vê que aquilo que ela está fazendo lá não tem mais nada a ver. Começa uma crise dentro dela. Conforme ela vai ouvindo o evangelho da graça de Deus, o evangelho da graça revela o que não é evangelho que ela está crendo. Aí ela vai ter que tomar uma decisão. Ou eu permaneço mesclado, escravizado nisso, eu considero tudo isso como perda, me volto para a graça de Deus. Mas lá eu tinha amigos, tinha isso, tinha aquilo. Não é mais importante do que você viver o evangelho da graça de Deus. Mas os meus familiares, o que eles vão dizer com jeitinho, com amor? Deixa eles dizer o que quiserem. Como eu vou viver escravizado no mesmo lugar de lei, sendo que eu já entendi o evangelho e não tem pacto com essas coisas todas? Então Paulo teve que perder tudo. Às vezes a gente perde amizade, perde comunhão, mas faz parte do conhecimento do evangelho da graça de Deus. Eu vou me submeter agora a um lugar que me escraviza, só porque eu gosto de alguém ali? Paciência, esse é o verdadeiro sacrifício, cortar tudo, sem desprezar, sem magoar e seguir o caminho do evangelho da graça de Deus. Então Paulo ele considerou tudo como perda, ele teve que perder. Quem tem coragem, né? Pastor, eu estou há 30 anos na igreja, minha nona era de lá, meu avô era de lá, eu cantei no coral, tem uma irmãzinha tão legal, pastor, é tão bonzinho, ele fala bem, ele põe umas gravatas. Agora, pastor, eu entendi o evangelho da graça de Deus e descobri que eles estão numa lei lascada, o que eu vou fazer? Vocês entendem ou não? Sim, deveras. Olha o que Paulo fez. Considero tudo como perda. Teve que perder. Por causa da sublimidade de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual ela perdi todas as coisas e as considero como esterco ou refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então Paulo considerou tudo aquilo como perda, a sua posição social, seus familiares, a sua posição religiosa, tudo aquilo ele teve que perder para ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria. Eu que jejuo, eu pago o preço, eu sou bom, eu que estou aqui, a justiça própria, as suas obras, não tendo nenhuma justiça própria que procede da lei, senão a justiça verdadeira, aquela que vem de Deus, que me justifica. Eu não tenho participação de nada, eu só recebo pela graça. Então quem são os perturbadores que Paulo tem em mente? São esses obreiros, Paulo chama eles de cães, maus obreiros e falsa circuncisão. Agora vamos lá, Tito, você está em Tessalonicenses, depois vem 1 e 2 Timóteo, Tito. Tito capítulo de número 1. E nós vamos ler do verso 10 em diante. Paulo está orientando a Timóteo, aliás a Tito, e falando sobre os falsos mestres e falsas doutrinas. Olha o quadro aqui, ó. Tito 1:10. Porque existem muitos insubordinados. Repare bem. Insubordinados ao quê? Ao evangelho da graça. Pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Quem são os da circuncisão? Os guardadores da lei. Aqueles que estão no meio da igreja e estão presos na velha aliança, trazendo o jugo da velha aliança. Então vamos ver o que Paulo falou de novo. Tito 1:10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente essa classe aqui, ó, os guardadores da lei, os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo lá casas inteiras,
ensinando que não devem por torpe ganância, porque estão atrás do dinheiro. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreendo-os severamente para que sejam sadios na fé, não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamento de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão o quê? Corrompidas. Então, quem eram esses insubordinados, enganadores, com os falsos ensinos? Finalzinho do verso 10. Os da circuncisão. Por que Paulo falou da circuncisão? São aqueles que guardavam a lei, estavam debaixo da lei e pregando a velha aliança. Esses que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha, o que me liberta foi o que Cristo fez na cruz. Agora vem um desses, com um pouquinho de água que fala que é do Rio Jordão, e dá para mim beber que essa água do Rio Jordão vai me libertar. Vocês estão entendendo o que é isso? Hã? Sim ou não? Unge um botãozinho de rosa, põe lá, essa rosa representa Jesus, está ungida, leva para casa, põe num lugar lá, e quem olhar para a rosa vai sair o demônio dele. E a pessoa pega aquela rosa, aí depois que secar, traz para queimar na igreja. Isso é macumba, isso é evangelho. Introduz essas coisas. Os falsos ensinos. A igreja brasileira está infestada desta mentiraiada toda. E a fonte da maior parte deles são esses que estão na televisão. Não é? Templo de Salomão. Meu Deus, o próprio Deus destruiu o Templo de Salomão nos anos 70 e até hoje não permitiu que fosse reconstruído. Agora constrói aqui em São Paulo o Templo de Salomão e estão praticando as coisas da lei. Isso é maldição, gente. E falam que Deus está lá. Só quem tem a mente iluminada para entender essas coisas. O resto vai tudo ser cordeirinho e parece que tem até que pagar para poder entrar, gente. Mas é o falso evangelho, são os da circuncisão. Gálatas capítulo 5, nós vamos mais para frente voltar a esta passagem. Aí Paulo fala o quê? Gálatas 5:1, vamos lá, abra lá, acompanhe, tudo direitinho. Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo já fez o quê? Nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Para aí. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Liberdade do que Ele nos libertou? Se você ler o capítulo 4, do verso 21 ao 31, Paulo apresenta as duas alianças, que eram as duas mulheres de Abraão. Uma era Sara, que era livre, outra era Agar, que era escrava. Então Paulo fez aqui um paralelo, um simbolismo, né? Dizendo o seguinte: essas mulheres foram duas alianças. A escrava representa a escravidão da lei e gera filhos para a escravidão, representa Monte Sinai. E Sara representa a graça de Deus, a nova aliança, gera filhos para a liberdade. E Paulo fala: vocês não são filhos da lei, vocês são filhos da livre. E baseado nisso, Paulo diz: para a liberdade Cristo nos libertou. Porque, irmãos, fostes chamados... estou lendo outro, verso 13. Para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei firmes e não submetais de novo ao jugo da escravidão. O que é o jugo da escravidão que Paulo está dizendo? É a lei. É os perturbadores se submeter de novo. Cristo nos libertou da velha aliança por completo. Eu tenho que permanecer firme. E o que os gálatas fizeram? Em vez de permanecer firme na graça, eles voltaram a se submeter, e Paulo fala que a lei, tudo que estava nele, é um jugo de escravidão. É lugar de escravidão. Quem está debaixo disso, está debaixo de escravidão. Agora, Cristo nos libertou da velha aliança, do judaísmo, libertou. Cristo pôs um fim na velha aliança, pôs um fim e nos libertou de todo jugo. Gálatas 3:13 fala assim,
que Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito que maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então, nós todos fomos resgatados de maldição de lei. Não há maldição na igreja. Não existe maldição para crente verdadeiro. A igreja não está debaixo de maldição. Saiu de tudo isso. Agora, se eu deixo o evangelho da graça de um lado e vou me submeter de novo à velha aliança, o jugo da escravidão, vou voltar a um lugar de escravidão do qual Cristo já me tirou de lá e já me libertou. E esses são os perturbadores. Agora continua a leitura, verso 2. Eu, Paulo, vos digo, olha lá, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Olha lá, de Cristo vos desligastes. Como que é? Então quer dizer que se eu me voltar para a velha aliança e cair debaixo desse judaísmo, eu estou desligado de Cristo? Não sou eu que estou inventando, não está escrito aqui, não estamos lendo isso aqui. Não é o que Paulo está dizendo, ó. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça o quê? Decaístes. Da graça decaístes. Então, Cristo nos libertou do jugo da escravidão. Agora, se eu voltar para tudo aquilo, o que vai adiantar o que Cristo fez por mim se eu estou anulando e negando tudo o que Ele fez por mim e estou me submetendo de novo ao jugo da escravidão? Então eu estou me desligando de Cristo. Estou caindo da graça de um lugar que o próprio Deus me pôs. Então vocês estão vendo, parece uma coisa simples, mas é perigoso e muito sério esse arroz com feijão que nós estamos pregando. E se você for olhar, a maior parte das igrejas nem lê nem fala esse tipo de coisa, é uma coisa que está escondida, porque não prega, eles vão pegar, você vai ter vitória, você vai ficar próspero, dá o teu dinheiro, faz campanha disso, faz campanha daquilo. Tem igreja que só vive de campanha, acaba uma, começa a outra, acaba uma, só fica assim, ó, não ensina nada para o povo, você vai alcançar, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai alcançar, você vai prosperar, você só fala isso, não ensina o evangelho. Então está cheio de gente lá, escravizada debaixo do jugo da escravidão, não entende o que é o evangelho da graça de Deus. Verso 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, olha lá, da graça decaístes. Da graça decaístes. Volta lá para Gálatas capítulo 1, onde começamos. Vamos ler de novo esse texto e lê-lo muito ainda. Verso 6. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Não está mais claro este verso agora? Está mais límpido, mais clarinho, fácil de entender? O qual não é outro, senão alguns que vos perturbam. Quem era esses? O pessoal da lei. Crê em Cristo, mas está debaixo do jugo da lei. E querem o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Esse ensino que eles trazem perverte, contamina o evangelho da graça de Deus. Aí Paulo fala, o que eu devo fazer? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, o que eu tenho que fazer? Seja anátema. Eu já dei essa ilustração, vamos supor que você está orando no teu quarto. Aí você está lá assim, daqui a pouco vem um anjo com uma roupa branca, bonita, resplandecente. Você treme, oh, fala a Deus, oh glória, sapateia, roda, né? E o anjo vem falar para você fazer uma coisa que não é o evangelho da graça de Deus. Mesmo ele sendo um anjo, você vai acreditar? Vai se submeter? Ainda que aconteça isso, olha a expressão que Paulo fala, um anjo vindo do céu, vos pregue uma coisa que vai além do evangelho, qual é a posição que eu tenho que tomar? Seja amaldiçoado, seja anátema. Esse é o desafio, nós que estamos na graça de Deus. Nós recusamos toda mentira, tudo aquilo que é lei, tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é julgo. Pastor, mas só pode ganhar muito dinheiro, pouco importa o dinheiro, é preferível ficar sem dinheiro do que ficar enfiado na mentira, é preferível ficar sem nada.
do que ficar enfiado no engano e na mentira. Para quem é verdadeiro, não serve o que é enganoso, o que é mentiroso fora, nem que você fique sozinho. Não estamos aqui para agradar ninguém, o que nos importa é agradar Jesus Cristo, Ele que nós temos que agradar, não é homens. Então é por isso que a gente anda um pouco solitário, não temos muitos amigos crentes. Eu queria ter um monte de amigo pastor. Mas quando eles ouvem essas coisas que eu falo, eu encontro eles na rua, eles... De vez em quando eu dou de cara com eu falo, tudo bem, porque eles querem que eu fale assim, paz do Senhor, paz do Senhor. Aí eles olham, eu estou de camiseta, de chinelo e havaiana, esse cara não é pastor. Ele fica assim perto de mim, o que eu vou fazer? Você usa havaiana? E bermuda até o joelho, o pastor pode usar? Claro que pode. Ou ele tem que ficar engravatado até o pescoço dia e noite, noite e dia? Não tem, gente. Esse negócio de gravata e paletó não vem do nosso país. Isso é tradição estrangeira que pegou aqui. E para ser crente é andar de paletó e gravata. E aí, irmã, pode passar um batonzinho? Pode. Tem que pegar aquele cabelo até o calcanhar? Não. Não precisa. Isso é tudo lei, julgo, invenção, sabedoria de homem e doutrina de homens. Eu quero ter amizade, mas encontro alguns que olham para mim assim, até desviam. Falam, vai para o seu lugar. Não mando ele para lugar nenhum. Você fala, vai para o seu lugar que o meu é esse. Não é? Eu queria ter muito. Tem pessoas que, alguns passaram pela nossa igreja, voltaram para a lei. Eu encontro eles no mercado, umas irmãs. De vez em quando você bate os olhos, você sabe que a pessoa olhou para você, você olhou para ela, mas ela dá uma disfarçada tão grande, faz assim, já vai embora. Olha lá, voltou para trás. Eu sou uma pedra de tropeço. Mas rejeitar aquilo que não é evangelho, você está disposto seu coração a rejeitar tudo aquilo que não é evangelho? Não cair debaixo desse evangelho de perturbação. Não vos submetais de novo ao quê? Ao jugo da escravidão. Então viver na velha aliança é viver debaixo de quê? Do jugo da escravidão. Vamos terminar? Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te adoramos profundamente, em espírito e em verdade. E o que nós pedimos é que este arroz com feijão, ele vá longe, alcance o fruto maduro. O fruto maduro são aquelas pessoas que estão a um passo de entender a graça, de se libertarem do jugo da escravidão, de assumirem a verdadeira liberdade do evangelho da graça de Deus. Alcance essa gente, Senhor, e fortaleça cada vez mais essas verdades dentro de cada um de nós, para que aquele verso que Cristo disse antes da cruz, e conhecereis a verdade vos libertará, se torne cada vez mais real, vivo, poderoso, dentro de cada um de nós. Oramos pela fé, em nome de Jesus. Fale assim, amém. Pode aplaudir.